Olá, paz do Senhor Jesus! No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho da irmã Nailza Maria de Oliveira Alves. Um relato marcante que testifica como a mão de Deus age em meio às dores, às perdas e aos desafios. Um testemunho de resgate, fé, perseverança, que mostra como a oração e a fidelidade a Deus podem gerar vitórias inesperadas. Uma história que nos fará lembrar da promessa que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 9, que diz: "Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam." Por isso, prepare o seu coração, viu? O programa Lição de Vida já está no ar. Nailza Maria de Oliveira Alves nasceu em Recife, Pernambuco. Filha de José Honório de Oliveira e Alaide Maria de Oliveira, ela é a primogênita de uma grande família composta por 13 irmãos. Em sua trajetória, Nailza viveu experiências, enfrentou cenários desafiadores, escolhas decisivas e momentos de dor e espera que lhe fizeram crescer na fé e no conhecimento de Deus. Ao longo dos anos, viu sua história sendo construída com lágrimas e mudanças profundas, marcas que lhe fizeram amadurecer e aceitar os planos de Deus para a sua vida. Os detalhes dessa história de fé, chamado Divino e Transformação, você confere agora no Lição de Vida. Que bênção, irmã Nailza já está aqui comigo, a paz do Senhor, seja bem-vinda, querida. A paz do Senhor, irmã Thalita, estou feliz, por estar aqui neste dia, gravando um pouco do relato, do que Deus fez na minha vida. Amém. Glória a Deus, quero agradecer ao nosso pastor, primeiramente a Deus e ao nosso pastor, por esta oportunidade. Amém, irmã Nailza. A alegria é toda nossa. Amém. Temos certeza que vamos sair daqui, deste programa muito edificados, com a nossa fé mais fortalecida, com o seu testemunho. Amém. Certo? Como a gente viu no VTzinho na abertura, a senhora tem 13 irmãos, a senhora mais velha de 13 irmãos. Como é que foi aí a sua infância com tanta gente na sua casa, seus irmãos mais novos? Pois é, irmã Thalita, eu sou a primeira de 13, 13 filhos. Minha mãe teve 13 filhos. E assim, a gente cresceu, no caminho do Senhor. Assim, não nasci no lar evangélico. Uhum. Quando eu estava com 5 anos, minha mãe aceitou a Jesus, E através de uma enfermidade, ela teve um problema sério, uma enfermidade, e ela estava gestante. Sim. A criança, ela faleceu porque não suportou, Foi a catapora, Ela teve muitas cataporas e a criança já nasceu também contaminada, com a doença. A sua mãe teve na gestação a doença na gestação. E a menininha já nasceu, a criança nasceu com a catapora. Nasceu com a catapora, foi. E a criança não resistiu e faleceu. E depois dessa enfermidade, dessa perca que a minha mãe teve, a campanha evangelizadora, na época, esteve lá para fazer uma visita, e orar por ela. E ali, naquele dia, ela aceitou a Jesus. Uhum. E naquele tempo eu estava com 5 anos de idade. Com 5 aninhos. 5 anos de idade. E ela começou a caminhar para a casa do Senhor, E a gente também ia com ela, sabe? Eram os 13 irmãos. Eu acredito que a senhora, como mais velha, a senhora cuidava dos seus irmãos mais novos, Como é que era? Quase dia a dia? todos. Era assim, Porque assim, todo ano ela tinha um filho, minha mãe. Sim. Era. E eu, como sendo a mais velha, eu é quem sustentei o peso e a responsabilidade de ajudar ela, Sempre ela saía, eu ficava tomando conta. Uhum. Com 8 anos de idade, às vezes as pessoas se admiravam, porque eu sempre fui uma dona de casa, Assim, cuidava bem dos meus irmãos, E foi crescendo,
os filhos, e eu fui ajudando ela, né? E a senhora, todos iam, os 13 iam à igreja com sua mãe, ela levava para participar dos cultos? É porque até aí, quando ela aceitou Jesus, aí todo ano tinha um, né? Aí não tinha os 13 Não todos, tinha os 13 mas já tinha uma todos. quantidade boa. Tinha quatro, né? 5 com a que faleceu. E com os que iam nascendo, iam junto. Nascendo, aí ela ia caminhando, ia levando, sabe? E a gente cresceu, tudinho no Evangelho. Entendi. Cresceu todo mundo no Evangelho. A senhora só tinha 5 aninhos quando perdeu a sua irmã, mas recorda como é que foi para a família, a sua mãe conta? Não, eu não lembro bem, né? O relato que eu sei é porque ela conta, né? Porque na época eu era muito criança e até aí eu não lembro bem, né? Como era, entendeu? Mas só vim lembrar mais assim, depois que uma certa idade, né? 10 anos, né? 8, a gente vai entendendo melhor as coisas, né? Que aconteceu. Entendi. A senhora tinha sua mãe que começou a caminhar, aceitou Jesus quando a senhora tinha 5 anos. E tinha também o seu pai. Porém, o seu pai tinha um problema com vício, né, irmã Nailza? E era muito, eu acredito que era muito difícil, né, para a senhora, para a sua família, vê-lo naquele estado. Eu queria que a senhora relatasse para a gente como é que isso afetava a família, a rotina da família, esse vício que ele tinha. Era de álcool? Era bebida alcoólica. Meu pai, ele sempre gostou de beber, sabe? Ele era viciado, era alcoólatra mesmo. E na medida que o tempo foi passando, ele foi piorando. Cada dia mais ele piorava, sabe? Era assim, ele ainda aceitou a Jesus ainda umas 3 vezes, mas não conseguia permanecer por conta do vício, né? Porque o vício é uma coisa difícil, né, para deixar assim. Aliás, a família dele era sempre assim, todo mundo bebia. Viu? Ainda hoje eu tenho irmãos que bebem, sabe? Vivem nesse vício da bebida. Entendo. Mas a gente está orando e a gente crê nas promessas de Deus, né? Amém. E eu creio que no tempo Deus pode, né, trazer de volta meus irmãos, né? Amém. E meu pai, ele tinha ele bebia, não tinha um emprego, aquele emprego certo, entendeu? Ele trabalhava contratado, aí tanto fazia estar trabalhando como sair, entendeu? E a situação, assim, dos filhos pequenos era muito difícil, porque minha mãe, ela não trabalhava. Era só sabe? ele, né? Era só ele para tudo. Os filhos tudo pequeno, né? Não tinha como trabalhar. A minha mãe ainda vendia uma coisa, vendia outra, assim, sabe? Ela gostava de negociar, vendia as coisinhas assim, botava uma barraquinha Para ajudar. em casa para ajudar, né? Mas tinha tempo tinha época que as coisas apertavam, né? Eu acredito. E o emprego dele, ele geralmente trabalhava ele descarregava caminhão, trabalhava nas pedreiras ali em Era um Jaboatão. emprego pesado, literalmente. Pesado, né? muito pesado, irmã Thalita. E chegava em casa, quando ele chegava, ia direto para as barracas, né? Meu Deus. A senhora chegou a presenciar algum momento? Presenciei difícil muitas vezes. Eu ficava assim, eu como a mais velha, né? Via aquela situação e eu não gostava, ficava muito aborrecida. Às vezes minha mãe dizia que eu respondia, né? Eu dizia, como é que pode uma coisa? Porque assim, não tinha um exemplo, né, irmã? Na época a gente era crente, a gente aprendia as coisas na igreja, aprendia o que era bom, o que era certo, o que era errado, né? Mas em casa não tinha aquele exemplo, né? Aí a gente foi criado ali, vendo aquela situação, né? Principalmente eu, que era mais velha, eu via tudo aquilo ali, mas tinha que aceitar porque era meu pai, né? Tinha que entender, né? Aí pronto. E agora assim, ele não era ruim, sabe? E como ele era, né, em casa, com a família, com a sua mãe? Não, ele tudo que ele pegava, ele trazia para dentro de casa. Não deixava faltar as coisas, entendeu? E era muito bom para minha mãe. Ele não era ruim não, para ela não. Ela mesmo diz, né? E a gente via, que eu nunca vi ele bater nela, nunca vi ele tratar ela mal, né? Falar mal com ela, nada disso não, entendeu? Quer dizer, a gente só diz aquilo que a gente vê, né? E o único defeito dele mesmo era o vício. Era o vício. Era. Eu acredito, irmã Nailza. E por conta dessa necessidade que vocês passavam, a senhora acabou tendo que trabalhar mais cedo, né? Na adolescência, a senhora já teve um emprego, irmã Nailza, para ajudar em casa, nos custos?
Eu estava mais ou menos assim na idade de 13 para 14 anos, né? Na adolescência. Aí eu consegui arrumar um emprego, sabe? Numa lojinha Sim. lá no centro de Jaboatão. E eu trabalhava nessa lojinha. Aí a dona da lojinha, ela gostava muito de mim, sabe? E ela me dava um dinheirinho, né? Mas era tão pouco. Aí eu fui trabalhar, porque a situação era difícil. E a gente, quando está assim, ficando jovem, a gente quer as coisas, né? Quer ter as coisas. Na adolescência é uma fase, né? Quer comprar uma coisa ou outra. Sim, sim. E às vezes eu pedia, porque a gente só tinha uma roupa assim, de ano em ano. Eu acredito. Sabe? Que minha mãe se esforçava e comprava aquela peça de pano, uma peça de tecido. E ela fazia para todos. Fazia todas iguais. Sim, Eram sim. 8 irmãs, né? Aham. Aí morreu, essa pequena que morreu, ficou 7. Aí ela fazia todas elas iguais. Mesmo Aí eu modelinho, com o mesmo tecido. mesmo tecido era, entendeu? Aí, quando a gente foi crescendo, queria mais alguma coisa, né? Sim, sim. Só que não tinha condição, não tinha dinheiro para comprar. Aí eu tive que ir, né? Trabalhar para ter o meu. E nessa época que a senhora trabalhou, vocês moravam em Jaboatão, era uma casa bem humilde, né? Era muito humilde. A gente morou, como eu nasci no Barro, né? Ali, Sim. no bairro do Barro. No barro. Nasci em casa, de parto normal. Sim. E quando eu perguntei até a minha mãe, né? Porque isso aí a gente não sabe, é ela que diz, né? E quando foi um certo tempo, né? No Barro, eu nasci. Aí depois a gente morou em Jardim São Paulo também, Sim. sabe? Moramos em Jardim São Paulo um bom tempo. Uhum. Aí quando eu estava com 7 anos de idade, minha mãe já tinha aceitado Jesus, né? Sim. Aí a gente foi morar em Jaboatão. Meu pai comprou um terreno, Sim. um loteamento Alto São José. Ele tinha Santo Antônio, um lado, e o outro lado era São José, sabe? Que hoje é Coab. Sim. Aí ali meu pai comprou um terreno e construiu uma casa. A casa que ele construiu era uma casa de taipa. Não era casa de tijolo, de alvenaria, não. Era uma casa de taipa mesmo, de barro. Eu sei. Entendeu? como é. E lá não tinha piso, não tinha luz, não tinha água. Não tinha nada. Não tinha nada disso, né? A gente usava candeeiro, né? Sim, era na época do candeeiro. Aqueles candeeiros que bota querosene, né? E acende. E a água também não tinha. Para a gente pegar a água, Como era? tinha que descer uma ladeira muito grande, viu? Que era alto mesmo, um lugar, bem alto. E eu, como era mais velha, eu trabalhei muito, viu? Muito mesmo. Eu acredito. Carregava água, saía de casa para ir lavar roupa num rio que tem lá na usina Bulhões. Nossa. O nome do rio era o Batorel. Não sei se as irmãs, algumas irmãs antigas acho que conhecem. Acredito que sim. Né? Eu ia para lá lavar roupa. Ia eu, minha irmã, hoje ela faleceu. Agora no dia 1 de março, Jesus guardou essa minha irmã, que ela é a terceira. E tem um irmão que é encostado a mim, sabe? E ele ia nós 3. Mãe dizia, vá os 3 e quando vocês voltar, só venha quando a roupa estiver enxuta, sabe? Aí eu ia com eles, lavava a roupa, estendia, quando enxugava, aí a gente vinha-se embora para casa. Isso não tinha uma alimentação boa. Eu sei. Sabe? Era assim, uma banana com farinha, uma coisa assim que a gente levava, né? Difícil, né? Para lanchar. E aí a senhora começou a trabalhar, né, no comércio. Eu comecei a trabalhar. E aí nesse período também a senhora, mesmo crescendo na igreja, a senhora acabou esfriando na fé, e se afastando da presença do Senhor. Eu fui para essa lojinha, né? Que era lá em Jaboatão. E depois eu fui trabalhar, arrumei um emprego no centro da cidade, aqui em Recife, né? Numa loja. O nome da loja era até a Dibicuri. Que o rapaz de lá, ele era de outra, sabe? De outra linhagem. Não era... Sim, sim. Eu não estou lembrada qual era, parece que ele era grego, um negócio assim, sabe? Sim, era de outra nacionalidade. De outra nacionalidade, era. Eu sei. Aí ele era o dono dessa loja. Eu trabalhei lá nessa loja por um bom tempo, acho que uns 3 anos ou 4. Nesse período, eu fiquei distante da igreja, não é? Antes de eu ir para lá, eu descia as águas,
Estava cantando em Cantava no órgãos. conjunto, lá em Belo Horizonte 1, Sei. Jaboatão. Minha história foi lá em Belo Horizonte 1, né? As crianças e também a adolescência quase, né? Eu sei. Porque quando foi com essa idade, de 15 anos mais ou menos, eu me afastei. Aí fui para esse emprego, e desse emprego, irmã Thalita, eu conheci pessoas que não conheciam Jesus, né? Acabou se E a deixando tendência influenciar. é puxar, né? É. E eu segui o caminho, fui para o mundo, né? Eu passei um bom tempo afastada dos caminhos do Senhor, né? Só que nessa época eu não tinha, assim, eu não fui para canto nenhum. Não fui para outra igreja, não fui procurei, sabe? A senhora deixou de ir para a igreja, foi esfriando, Fui esfriando. mas o temor continuou. Continuava o temor, era isso. Orava, sabe? Sempre orava. Só que eu estava desligada, né? Da igreja, mas Jesus, né? Já tinha os seus projetos na minha vida. Para lhe resgatar, né? lhe trazer de volta. É verdade. Foi nesse período também que a senhora conheceu o seu esposo? O seu... Pronto, aí justamente, quando eu comecei a trabalhar, né, nessa loja, aí eu conheci o meu esposo, né? Eu conheci uma pessoa que era amiga, sabe? Uma amiga, assim, que eu ia no ônibus todos os dias com essa pessoa, essa amiga. Sim. E através dela, eu fui elas me chamaram para um piquenique, sabe? Sei. E esse piquenique que eu fui, aí essa minha amiga, a irmã dela trabalhava na Philips, sabe? Naquela Philips, sim, né? sim. Multinacional que fechou. Aí a irmã dela trabalhava nessa Philips. E esse piquenique era justamente da Philips. Aí nesse piquenique ela me chamou para ir. Foi até para Ponta de Pedra. Aí eu fui. Aí quando cheguei no ônibus, eu conheci através dessas amigas que trabalhavam no centro da cidade comigo, eu conheci o meu esposo. No ônibus. Ele não tinha ninguém, ia sentado numa cadeira no ônibus. Vazia do outro lado. E elas Ele duas, ia só. elas duas iam numa cadeira, Sei, sentada no ônibus, e ele sozinho também. Aí eu fui e sentei perto Ao dele. lado. E a partir daí foram se conhecendo. Foi. A partir daí a gente começou a conversar, Aham. sabe? Ele conversava comigo, eu conversava com ele. Uhum. Aí quando a gente voltou, já voltou, né, com aquela conversa diferente, entendeu? O coração bateu mais forte. Foi mais né? forte. Nessa época eu estava afastada, né, de Jesus, né? Como é que foi a transição para a vida de casada? A senhora muito jovem, a senhora casou com 22 anos. 22 anos. E a senhora ainda estava afastada dos caminhos Estava do Senhor. afastada, me casei com ele. Aí, quando eu conheci ele, a gente passou 3 anos, sabe? Namoro, noivado. Para poder e casar. Foi. Uhum. Aí, quando foi com uns 3 anos, mais ou menos, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Foi. Aí, me casei já grávida também. Sim, sim. Eu estava com 2 meses de gravidez quando eu me casei, sabe? Aí fui, né? Casei, a gente foi morar atrás da casa da mãe dele. A mãe dele tinha uma casinha lá e cedeu pra gente. Sim, sim. A gente ficou morando lá, sabe? Mas, assim, né? Distante de Jesus, né? Ainda distante. Distante. Com aquele temor que a senhora Temor, relatou, ainda era. orava, Orava. mas ainda distante, né? Distante, é. Como é que esse temor se manifestava no seu coração? A senhora chegou a sentir aquele desejo, aquele pensamento, eu preciso voltar para Cristo, eu preciso voltar. Vinha esse sentimento, irmã Nailza? Eu sentia, assim, o desejo, sabe? Às vezes alguém pregava, né? Falava a palavra. Aí ardia no coração. Eu sentia, às vezes chorava, mas não tinha força para voltar, porque sabe como é, né? Eu sei. Quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente fica sem força, né? Muitas vezes, para voltar, irmã. Era muito difícil, viu? E eu não queria de jeito nenhum, mas assim, voltar, né? Eu, assim, não tinha... Eu sentia vontade, mas não tinha força para voltar, entendeu? Entendo, irmã. A história era essa. Mas houve um ano marcante, Foi. o ano de 96. Foi o ano que Jesus lhe trouxe de volta. O que foi que aconteceu nesse período, irmã Nailza, que a fez Irmã voltar? Thalita, eu já tinha meu esposo, meus filhos, né? Já tinha os 2 filhos. E comecei, nesse período eu fiquei muito doente, vou dizer. Jesus me trouxe, quase que ele me trazia no ai. Porque é assim, né? Quando a gente não vem por bem, né?
As pessoas dizem, não vem pelo amor, vem Pelo pela amor dor. e pela dor, Foi justamente o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei, assim, doente, como se eu tivesse... Aconteceu algo com o meu irmão, sabe? Eu não vou relatar o problema, mas aconteceu algo difícil com o meu irmão. E naquele tempo eu fiquei muito, assim, afetou a minha mente, entendeu? De uma forma que eu não conseguia ter paz. Eu estava sem paz. Meu Deus. Aí quando foi um dia, eu chorava tanto, aquela angústia tão grande que eu sentia dentro de mim, sabe? Aquela angústia no meu coração tão grande. Eu creio que foi a forma, né? Que Deus permitiu para que eu voltasse. Verdade. Né? Deus sabe trabalhar. Na vida de cada um de um jeito De um diferente. jeito diferente. Hoje eu entendo. Aham. Naquela época eu não entendia não, né? Mas hoje eu entendo. Aí eu comecei a sentir aquela angústia. Aconteceu isso com meu irmão, todo mundo, ninguém ficou assim. Mas só eu que fiquei. E atingiu de uma forma... Ninguém da família ficou assim. Aham. E eu fiquei muito preocupada. E nisso, assim, a minha mente era como se alguém quisesse fazer algum mal para mim, sabe? A senhora chegou a entrar numa depressão, irmã? Eu Profunda? quase que eu entro. Não, profunda não, né? Uhum. Porque no começo, Deus, quando Ele começou a trabalhar na minha vida, eu já senti, né? Sim. Porque um pouquinho de nada eu Já? cheguei, né? Aí ali eu comecei a ficar assim, eu começava a chorar, do nada eu chorava, sabe? Aí teve um dia que eu disse assim, mas Jesus, como é que eu tenho um marido bom? Eu não tinha, irmã Thalita, eu não tinha nenhum motivo para ficar como eu estava, sabe? Era justamente uma paz que eu estava precisando dentro de mim, né? E eu dizia assim, Jesus, como é que eu estou desse jeito, se eu tenho um marido bom? Porque ele não era crente, eu também estava afastada, mas ele não era ruim, né? Ele gostava de tomar a bebida dele, mas ele não me aperreava, nunca fez nada não era mal, né? E ali eu fiquei, assim, angustiada. E eu disse, Jesus, como é? Um dia eu disse assim a Jesus, mas meu Deus, como é que eu tenho um marido bom, tenho 2 filhos perfeitos, tenho tudo, tenho minha casa, tenho tudo. E eu fico desse jeito, chorando, sem nada. Era uma angústia tão grande, Thalita, que eu sentia, sabe? Aí eu digo hoje em dia que eu sei de onde eu vim, né? E como eu vim, né? A gente sabe, entendeu? E ali, naquele dia, eu comecei né? A meditar, a pensar, a refletir, né? Nas coisas que estavam acontecendo. E quando foi um dia... Eu estava numa lojinha, que a minha cunhada tinha uma lojinha lá em Cavaleiro, eu estava ajudando ela, meu menino ainda era pequeno, tinha na faixa de 10, 9 anos, 10. E ali eu comecei a ouvir uma pessoa ali, um homem, e aquele homem que estava ali, sabe, sentado perto da loja. Eu via naquele homem, ele querendo fazer alguma coisa para mim, sabe? E eu fechei a loja da minha cunhada e fui embora para casa. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu liguei para minha irmã. Mas antes disso, antes de eu ver isso, aí minha irmã disse a mim, olha, tu tá precisando de uma paz interior. Foi. Antes não. Aí depois, Deus foi mostrando essas coisas, né? Para que eu me alertasse, né? Deixou ele apertando. Foi. Aí eu fui... Teve um dia que eu estava nessa lojinha, depois disso que eu vi esse homem. Eu fiquei assim, assustada, sabe? E eu estava em pé dentro da loja... E quando eu olhei assim, olhando assim, aí quando eu olhei para trás, tinha uma irmã, sabe? Olhei assim para trás, tinha uma irmã atrás de mim. Aí eu nunca tinha visto essa irmã. Aí ela olhou para mim e disse assim, ela era como se ela estivesse olhando as roupas, que a gente vendia roupa naquela lojinha, sabe? Era da minha cunhada essa loja. Aí ela disse assim para mim, ela olhou para mim, quando eu me virei para ela olhou para mim, aí disse assim, você está precisando de uma paz interior. Mesmo assim, irmã Thalita. E só quem tem essa paz e que pode lhe dar é Jesus. Foi. E ela não sabia. A lágrima começou a descer, ela não sabia de nada. Oh, glória. Como Deus é fiel, né? Deus fala assim com a gente, né? É verdade. E ali ela disse isso a mim. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu liguei para minha irmã. Aí minha irmã disse assim, Ana, tu devia voltar para Jesus, sabe?
Aí eu disse assim, é mesmo. A sua irmã era evangélica? Minha irmã já era. Já era? Já tinha voltado, sabe? Aham. Uma das minhas irmãs que mora em Jabotão. E ali eu tinha um ponto de pregação. Na frente da minha casa tinha uma escadaria. Aí eu disse, hoje eu vou para aquele culto, sabe? Aí peguei meus meninos e subi, sabe? Aí quando eu subi a escadaria, cheguei lá, me sentei, né, no ponto de pregação, no culto. Hoje em dia eu gosto muito de ponto de pregação, irmã Thalita. É uma bênção. Porque marca, né? A gente, né? Eu vou pedir para a senhora segurar essa parte, que é uma parte que eu acho que todo mundo está aguardando. Tá Quer certo. saber como foi que a senhora se voltou para Jesus, o que aconteceu nesse ponto de pregação. Amém. Porque a gente vai fazer um intervalo, tá certo? Aí certo. na volta, eu quero saber como foi que a senhora voltou para os braços do Pai, tá Amém. certo? Se você quer saber Tá também, certo. continua com a gente. O Lição de Vida volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida. Você que chegou agora, hoje nós estamos tendo a honra de receber a querida irmã Nailza Maria de Oliveira Alves. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre a volta dela para os braços do Pai, né? Quando ela se voltou para Jesus, foi um ponto de pregação. A Foi. senhora pegou seus filhos e foi até o ponto de pregação. O que foi que aconteceu? Oi, irmã Thalita. Nesse dia, né, eu subi uma escadaria que tinha na frente da minha casa, cheguei lá, aí eu me sentei, o irmão estava pregando a palavra, né, louvando, cantando os hinos, e eu fiquei ali. Aí quando ele terminou de cantar os hinos, eu não esperei nem ele fazer o convite, porque assim, eu estava tão querendo voltar, né, para Jesus, né, e o desejo era grande naquele dia. Glória. Quando chega o tempo, né, É a gente não resiste ao chamado de Deus. verdade. Né? E ali, quando terminou de cantar os hinos, eu digo, irmão, eu quero aceitar Jesus. Oh, glória. Aí ele disse, glória, uma alma, né, que se alegra, né? Aí foi aquela alegria. Hoje em dia eu sinto, assim, eu gosto muito de ponto de pregação. Sim. Porque foi justamente, né, nesse ponto de pregação que Deus me trouxe de volta para os caminhos do Senhor. E a paz que a senhora estava precisando? Sim, irmã Thalita, olha, a paz, né, eu estava precisando realmente dessa paz, viu? Porque na hora que eu aceitei Jesus, você acredita que eu voltei para Jesus? No outro dia, eu não vi mais nada. Glória a Deus. Não senti mais nada. A paz entrou na mesma hora em mim. Amém. E era realmente o que eu estava precisando, É. né? Porque eu não tinha motivo para estar como eu estava. Mas eu creio que foi o trabalhar de Deus, né? Pra A trazer forma de que volta. Deus achou para me trazer de volta. E se eu não tivesse atendido o chamado de Deus e não tivesse voltado naquele dia, eu não sei nem onde é que eu estava hoje. É verdade, irmã Nailza. Porque se eu tivesse endurecido o coração para Jesus, aí eu voltei. E outra coisa também, quando eu me afastei, eu fumava. Sim, adquiriu o vício. Entrei, foi no vício de fumar, irmã Thalita. Olha, irmã Thalita, quando eu aceitei Jesus, eu queria deixar e não conseguia. Eu ainda passei 4 dias, sabe? Foi 4 dias certinho. Aí eu disse, Jesus, eu chorava. E eu disse, Jesus, como é que uma coisa tão pequena consegue dominar a mim e eu não consigo a Ele? Não é? Verdade. Aí comecei a orar. Comecei a ir para a ciclo de oração. Sim. Comecei a ir para a igreja. Porque se a gente quiser ter vitória, irmão, o caminho é esse. É verdade. É a gente estar buscando a Deus, verdade. estar na casa do Senhor, né? E ali eu comecei a orar e pedir força a Deus, sabe? Pedi força a Deus e Deus me ajudou, Glória a Deus. né? E eu consegui. Passei só 4 dias, né? Isso. Mas Jesus me libertou por glória. completo. Fez Hoje, a né, obra eu posso completa. dizer, né? Que Jesus fez a obra completa. Aleluia. A senhora voltou para Jesus, porém o seu esposo não Não. era evangélico, né? Nem anteriormente ele havia aceitado a Jesus. E foi um período difícil. A senhora precisou orar 16 anos pela salvação dele. Como é que foi para a senhora se manter firme, né? Foi uma espera longa, né? Verdade. Esse tempo de espera, se manter firme, como é que foi? Foi muito difícil, né? Porque a gente, quando está caminhando para casa do Senhor, o desejo da gente é ver, né, todos caminhar, a E família, né? acompanhar.
Meus filhos ainda iam comigo, Uhum. mas depois ficaram distantes, não quiseram, foram crescendo. Na época eles tinham 11, 10 anos. Sei. Aí foram, né? Me acompanharam, mas quando chegou na idade de 14, 15, não quiseram mais. Aí ficaram, né? Sem querer. E eu não ia forçar, porque não criei ele, né? No evangelho, na igreja. E meu esposo continuou, né? No mundo. Continuou no mundo. A senhora disse que ele bebia. Bebia, ele gostava de beber. Ele não era viciado, não bebia todo dia. Eu sei. Ele só bebia mais final de semana, Aham. sabe? Mas ele gostava muito de beber e eu ficava muito aperreada com essa situação. Recordava de seu pai, Era. por certo? Porque o seu pai faleceu no Faleceu, alcoolismo, né? era. Devido ao alcoolismo. Por causa da bebida, justamente. Meu Deus. E eu, por causa disso, eu fiquei com aquele trauma, sabe, de bebida. Sim. Aí eu não suportava, sabe? Mas quando a gente está no mundo é uma coisa, né? Mas quando a gente está no caminho do Senhor, a gente, né, não gosta dessas coisas, né? Não aceita. E ali eu tive que ter a paciência, né? De esperar no Senhor, né? O tempo, porque eu fui arrumei no mundo, né? Sim, sim. E tinha que pagar o preço É mesmo, né? verdade, irmã Nailza. E ali eu comecei a orar e entrei no ciclo de oração. Sim. A senhora primeiro entrou como componente. Componente Na comissão. era a minha primeira comissão que eu fiz parte foi ali na Avenida Liberdade, Sim. né? Que hoje é a Avenida Liberdade, mas antes era no Jardim Planalto. Sim. Era uma igrejinha que fechou e depois reabriu novamente. Né? E ali, quando eu fui para o ciclo de oração ali, a dirigente, irmã Marleide, ela me fez um convite, né? E ela fez um convite a todo mundo. Sim. Que estava lá, né? Assim, as irmãs que tiverem desejo de entrar no ciclo de oração, as irmãs. Aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, como é que eu vou entrar nesse ciclo de oração? Na época eu trabalhava, sabe? Trabalhava numa casa. Eu trabalhava 3 dias por semana. Sim. Aí eu disse, mas Jesus, eu queria tanto entrar, mas Deus viu o desejo do meu coração, né? Verdade. E ali ele usou uma irmã para mim, né? Essa irmã Joana, sabe? Ela hoje não mora mais aqui, ela mora lá em Garaçu, mas é uma mãezona, né? É uma amiga e eu hoje em dia gosto muito dela. E foi através dela que eu entrei no ciclo de oração, né? No ciclo numa comissão. Ela disse, dê seu nome, vamos para lá orar. Aí eu dei. Porque eu tinha pedido a Jesus que se ele quisesse que eu entrasse, ele me desse condição, né? Ele usasse alguém para mim. Amém. E Deus usou atendeu, justamente né? essa irmã, foi. No caminho, quando eu vinha, sabe? Aí encontrei com ela, eu vinha do trabalho, encontrei com ela e ela disse isso a mim. Sim. Aí eu ingressei nesse ciclo de oração. Hoje, né, hoje é a Avenida Liberdade. Aí passei um tempo ali, né? E passei 3 anos. Não, eu era componente, depois que eu estava ali, depois de 10 anos, aí eu fui chamada para trabalhar na direção. Secretária. Aí fui vice-secretária da comissão. E quando eu estava ali, né, como vice-secretária, Deus já fazendo promessa que ia salvar meu esposo, sabe? Bem. E que ia me chamar para outra obra. E assim, a gente fica assim, né, sem entender, né, o trabalhar de Deus, chamado. Mas aonde eu chegava, o Senhor Recebi essa palavra. falava, dizia. Essas confirmações. Era porque assim, irmã Thalita, eu não sou perfeita, né, como ninguém é, mas assim, eu fazia a obra do Senhor e faço com dedicação, sabe? Eu sou assim, quando eu começo, eu quero fazer direito, porque é para Jesus, né? A gente sabe que para o homem a gente tem que fazer perfeito, né? Imagina para Deus, né? E ali eu sempre tenho esse compromisso, entendeu? Na obra de Deus, de chegar cedo para orar, sabe? Essas coisas, consagração, né? E na época eu trabalhava, eu achava difícil, porque eu não tinha os dias da semana todo disponível. Eu sei. Eu só tinha era terça e quinta. Trabalhava segunda, quarta e sexta, né? Sábado, domingo é em casa. E eu disse a Jesus que queria entrar. Entrei, aí fiquei ali, né? E quando foi aí trabalhei como secretária, vice-secretária, e ali Deus me chamou. A senhora passou a ser vice-dirigente. Passei vice-dirigente. Glória a Deus. Através de uma irmã também, né? Que trabalhou com a gente. A irmã Maria José, que foi minha dirigente também. Ali em Jardim Monte Alegre, né? Que fica na área 10 também, já de São Paulo. Aí
orou, né? Ela disse, Názaro, você está orando? Aí eu disse, estou orando, sempre orando. E Deus fazendo, né? Promessa, né? Amém. Aí ela fez esse convite. Eu queria que você fosse trabalhar lá em Monte Alegre. Está precisando da direção, né? E Deus falou para a senhora que enquanto a senhora trabalhava para ele ia cuidar dos seus. Foi essa palavra que a senhora recebeu? Foi. Que bem. Deus disse a mim, faça a minha obra. Sim. Que eu faço pelos seus, trabalho glória. pelos seus. E Amém. eu tenho visto hoje, né, irmã? Cuidado de Deus, né? Na minha vida, na vida da minha família. Meus filhos, graças a Deus, Jesus formou-se, né? Amém. Tudo Glória formado. Eles dois trabalham, têm seu emprego. Nunca me deram trabalho, sabe? Amém, mãe. Já tá tudo, já homem, né? Já, mas Deus tem é fiel, cuidado da minha família. Eu tenho visto cuidar de Deus. Amém. Depois que a senhora foi secretária, vice-dirigente, a senhora passou a ser dirigente. E foi nesse período que Deus salvou o seu esposo. Conte pra gente como foi que a senhora passou a ser dirigente. Eu ainda era vice. Era vice. Dirigente, Jardim Monte Alegre. Foi quando Deus salvou meu seu esposo. esposo para pertinho dele. Como é que foi? Em foi? 2013, né? Meu esposo assim, eu fui para lá como vice-dirigente. Sim. Aí ela me fez esse convite, né? E a obra estava precisando, aí eu fui. E quando eu cheguei lá, aí eu comecei a orar. E teve um período que ela viajou. A família dela de Irmã Maria, ela mora no Paraguai, né? Uhum. E ela precisou viajar. E passou um mês, né, lá, quase um mês. E ela disse, fica aí que Jesus vai dar uma vitória a você, né? E eu não sabia qual era a vitória, né? Mas eu estava esperando em Deus, né? E ali, quando ela disse isso, aí eu fiquei orando. As irmãs, né? Era uma bênção, trabalho. A igreja pequena, humilde, pouca gente. Mas Jesus, né? Não vê essas coisas. Ele vê a nossa dedicação, né? E na obra dele. E ali, o Senhor, depois de 2 anos que eu estava ali como vice-dirigente. Sim. Eu passei 8 anos. Em Monte Alegre, né? Uhum. E quando eu estava ali, com 2 anos que eu estava ali, aí Jesus salvou meu esposo. Oh, glória! Foi na minha casa, um ponto Depois de 16 anos, a senhora trabalhando para Jesus, então como vice-dirigente, num culto, ponto de pregação. Tem um mistério com ponto de pregação, né? Que a senhora se voltou no ponto de pregação. É verdade. O seu esposo se voltou. Como é que foi esse dia, esse momento? Como foi que ele se rendeu para Jesus? Na sua casa. Já pensou. Meu esposo foi assim, né? Tinha um ponto de pregação na minha casa, da campanha de Coqueiral. E sempre, de 15 em 15 dias, tinha esse culto, né? Nos domingos, de tarde. E quando foi nesse dia, meu esposo, eu disse a ele, avisei a ele, porque tinha um ponto, porque ele consentia, né? Sim, né? E eu disse a ele, não saia não, que hoje vai ter culto aqui. Aí ele foi, saiu. Ainda tomou alguma coisa, sabe? E aí eu disse a ele, volte cedo. Aí quando foi 1h40 ele chegou. Aí ficou lá, sentado, aí os irmãos chegaram, botaram os caixas, botaram as coisas lá, né, que tinha que arrumar. E o microfone, tudinho. Aí teve o culto, no final do culto, irmã. No final já. Já estava praticamente no amém, como a gente no amém. Dizer. Foi feito o convite, ninguém aceitou, nem ele, né, ninguém. Uhum. Aí, quando foi, depois ele disse, vamos orar, o irmão. Para encerrar o trabalho, né? Foi. Para encerrar o trabalho, porque não tem ninguém, né? Que Deus deu outra oportunidade. Eu creio que Deus disse com ele também, né? Uhum. Ele estava ali e sabia que ele não era crente. Aí ele se levantou, ele estava sentado num banquinho assim pequeno, no terraço, na parte de dentro. Aí que ele sempre assistia o culto, né? Ele ia para culto de casais, irmã, com a senhora. Comigo. Ele me acompanhava, vou dizer, mesmo sem ser crente, ele ia, sabe? Aí ele disse assim, quando o irmão disse, vamos encerrar, vamos orar, ele levantou as mãos. Aí disse, eu quero, irmão, aceitar Jesus. Oh, glória! Oi, irmã Thalita, que coisa linda que Jesus fez naquele dia, viu? Amém. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorrisse, se eu sorria, se eu chorasse, acredito, né? Chorava. E as irmãs se abraçaram comigo lá. Que bem. Né? E foi aquela alegria, né? Glória a Jesus. E hoje eu vejo, porque ele dizia, no dia que eu aceitar Jesus, eu vou ser fiel a Deus. E eu tenho visto essa fidelidade de Deus na vida dele, viu? Ele às vezes eu digo assim que ele é mais crente do que eu. Amém. Não é assim, porque eles têm mais tempo, né? Ele é aposentado agora, né? Jesus aposentou ele, né? E trabalhou muito tempo na Filipe à noite, Deus aposentou ele. Aí, nesse mesmo mês que Jesus salvou ele,
Aí salvou meu filho mais velho também. Que coisa linda. Foi 2 presentes que eu ganhei de aniversário. Como é bom servir a Jesus, né? E É, ser fiel muito a bom, Ele. A senhora Vale a hoje, pena. Vale a pena pagar o preço. Aleluia. Glória A senhora a hoje é Deus. dirigente de círculo de oração na congregação em Piracicaba, não é isso? Como é que foi o chamado para ser dirigente? Pela misericórdia, né? Eu comecei a dirigir lá mesmo, em Jardim Monte Alegre. Sim, lá mesmo. Passei 8 anos como vice-dirigente. Uhum. E quando a irmã Maria, que era a dirigente, ela precisou se afastar, né? Por motivo de saúde. Sim. Aí a idade também, né? E a família dela não. Assim, é para ela sair só e só. Aí ficou um pouco difícil. Aí ela saiu. Ela entregou o trabalho, falou com o pastor, né? Aí o pastor me aproveitou. Aí me deixou ali, sabe? Como dirigente. Eu fiquei. Para mim foi muito difícil, né? Assumir o lugar dela. Desafio, né? Porque a irmã Maria é uma mulher de Deus, sabe, né? Foi minha dirigente. E ali eu assumi aquele lugar. Passei 4 anos e meio ali em Jardim Monte Alegre, sabe? Foi. Aí quando foi o ano passado, o ano foi... vai fazer 2 anos agora, Sim. né? O ano retrasado. Exato. Né? 2023, né? Isso. Aí eu fui transferida para Piracicaba. Vai fazer 2 anos agora em maio que eu tô lá. Amém. Pela misericórdia de Deus, né? Glória a Porque Deus. tudo é pela misericórdia, que a gente não tem nada. Círculo de oração lá é todas as segundas? Todas as segunda-feiras. Oh, glória, amém. Estamos Como é lá. que é para a senhora? Quais as lições, né, que a senhora aprendeu ao lidar esses anos todos com as irmãs, com mulheres, né? Em diferentes situações na casa do Senhor. Amém. É assim, a gente tem que trabalhar. Em primeiro lugar, a gente tem que amar, né? Entender, né? Assim, orar uma pelas outras. Eu sou muito fácil de conquistar, de estar perto das irmãs, sabe, irmãs? A gente sabe que tem alguém que não aceita, né? Mas eu faço de tudo para agradar, né? E para mim tem sido de bênção, irmã. Eu tenho visto a mão de Deus operando naquele lugar, né? E quando a gente tem um grupo, né, da comissão, no Zap, aí a gente, quando precisa, uma pede oração, outra pede, sabe? E a gente vai respondendo, vai orando, né, uma pelas outras. E a gente tem visto Deus operar, irmã, viu? Amém. Ô, glória. Coisas maravilhosas Deus tem feito. Milagres que Deus tem feito. Aleluia. Né? No meio daquelas irmãs ali. Né? E o amor, a comunhão. Que a gente tem que ter, né? Porque se a gente não tiver esse amor, essa comunhão, aí não dá certo, né? Certo. Irmã Naís, eu queria que a senhora deixasse uma palavra para quem está nos acompanhando, de repente está afastado dos caminhos do Senhor, está precisando dessa paz que a senhora tanto almejava quando estava afastada, está orando por um ente querido que ainda está longe de Deus. Rapidamente, eu queria que a senhora deixasse uma palavra, olhando para aquela câmera ali, para quem está nos acompanhando. É verdade. Eu quero dizer a você, né, que está passando por algum momento difícil, e dizer que para tudo Deus tem uma finalidade. Nada que Deus permite nas nossas vidas é em vão, né? Hoje eu passei por esse processo, mas eu estou aqui agradecendo a Deus pelo que Ele fez, né? Porque você que está aí precisando de uma paz interior, né? Uma vitória da parte de Deus, a salvação do esposo, do filho, de uma família, achando que não tem mais jeito, não tem solução, mas continue orando, buscando a Deus, pedindo socorro, né? Porque Ele é o nosso socorro, né? E quem faz tudo isso é o Senhor, né? Eu estou muito grata a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida, e você que está aí também precisando de tudo isso, dessa paz. Entrega a sua vida a Jesus, volte para o caminho do Senhor. Amém. Você vai ver que tudo vai mudar. Glória a Jesus. Nós vamos agora para um momento muito especial, muito emocionante aqui do nosso programa, que são as homenagens, né, para a nossa querida convidada de hoje. Vamos acompanhar juntos?
Espero que você, querido, esteja bem, alegre e feliz. Amém? Sou grato a Deus pela sua vida, pela mulher dedicada que você é na obra do Senhor. Que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando saúde, força e graça, sabedoria para que você possa continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? O Senhor lhe abençoe. Eu quero deixar nesta hora para a sua meditação o Salmo 121. Que o Senhor continue lhe abençoando. Aceita um forte abraço e a paz do Senhor, da sua irmã Maria. Amém? Senhor Jesus, passando aqui para falar a respeito da minha dirigente do ciclo de oração de Piracicaba. Esta serva do Senhor, que tem feito a obra do Senhor com muita dedicação, muito esforço, uma serva que gosta de buscar ao Senhor em oração, é dedicada na obra. Trabalhamos juntos ali em Jardim Monte Alegre e nós estamos agora em Piracicaba, continuando fazendo esta grande obra de oração, e eu louvo a Deus pela sua vida. Foi o Senhor quem fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A senhora é uma bênção, irmã Nailza, para mim e para toda a comissão de Piracicaba. E a palavra do Senhor diz que, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E a senhora é esta pessoa, esta serva do Senhor, que tem se refugiado nele. Amém? A paz do Senhor e um grande abraço. Meus irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus e agradecer a Ele por esta rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos participando do programa Lição de Vida. Quero falar aqui sobre uma pessoa que é uma pessoa muito importante para nós, muito especial para mim, para a minha família e para toda a igreja, que é a nossa dirigente, a nossa querida irmã Nailza. Quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida dela, uma mulher de Deus, virtuosa, temente ao Senhor, esforçada na obra. Quero pedir a Deus que Ele continue te abençoando, minha dirigente, irmã Nailza, e te concedendo graça e força para continuar fazendo a obra do Senhor com alegria. Nós te amamos em Cristo Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Venho aqui falar da minha amiga Nailza. Nós nos conhecemos há 22 anos atrás, ali no Círculo de Oração, em Avenida Liberdade. Nos tornamos amigas e ali nos fomos convidados para sermos secretárias do Círculo de Oração. Trabalhamos juntos e foi uma bênção trabalhar com essa amigona. E ela é uma pessoa trabalhadora, que não mede esforço na obra do Senhor. Depois o Senhor chamou ela para serviço, agora está como uma dirigente. É uma bênção, ora por aqueles que necessitam. E é uma bênção de Deus na casa do Senhor. Ganhou o seu esposo para Jesus, oramos muito pelo seu esposo e hoje nós vemos o homem de Deus trabalhando na casa do Senhor. A paz do Senhor, eu quero agradecer ao nosso Deus em participar desse quadro de lição de vida e dizer a você, minha esposa, que você é um presente de Deus na minha vida. Tem sido essa mulher de oração que tem orado pela nossa família e é uma pessoa dedicada na obra do Senhor. E foi através da sua oração que Jesus me salvou. E eu louvo a Deus pela sua vida e dizer que eu te amo. Que bênção! Queremos agradecer a todos, que se disponibilizaram em enviar o seu vídeo para homenagear a nossa convidada de hoje, agradecendo a irmã Maria José, que é amiga da nossa convidada, Ednéias, vice-dirigente, irmã Ednéias, a Andresa, também uma amiga especial, a Cristiane, amiga também, e é claro que o irmão João Francisco, esposo da nossa convidada, não poderia deixar de enviar o vídeo dele, foi uma bênção. Muito obrigada! Irmã Nailza, chegou outro momento importante aqui, que é o momento da Caixa das Lembranças. A gente separa uma caixa e dentro dessa caixa tem algo que remete a alguma passagem da vida dos nossos convidados, tem um objeto que vai lembrar algum momento. Eu queria que a senhora abrisse essa caixa e visse o que é que tem dentro e mostrasse para a gente e contextualizasse. O que é que tem aí dentro? A revista, a primeira revista de escola dominical. Que bênção!
Guardo elas até hoje. Guardo. Depois que a senhora se firmou, Foi. começou a... Foi um dos trabalhos que eu mais, né, Era participei, constante. gosto. Ainda hoje eu sou, né? bênção. Pela misericórdia, fico ali na frente de uma classe, em Coqueiral. Amém. Professora, É. que bênção. A gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa. Amém. E eu quero agradecer demais a senhora pela presença aqui no Lição de Vida, né? E deixar o espaço. Pode ficar com a caixa, daqui a pouco a gente recolhe. Quero deixar um espaço para a senhora agradecer. Foi uma honra para nós ouvir a sua história. Bem rapidinho, que a gente está com o tempo um pouco estourado. Amém. Eu quero aqui agradecer, né, primeiramente a Deus por estar aqui, né, neste dia para relatar, né, um pouco da minha história, do meu testemunho. Quero agradecer ao nosso pastor, né, pastor Ailton, a irmã Judite, como também ao nosso evangelista, ao irmão Kennedy Santana, né, o evangelista Kennedy Santana, a irmã Nalva, sua esposa, também o presbítero da congregação, irmã Gesania, sua família também, sua esposa, seus filhos. Eu quero agradecer em nome de Jesus e a todos daqui também, né, da Rede Brasil, a irmã Thalita que está aqui, né, colhendo esse testemunho. Glória a Deus. E a todos que trabalham aqui, né, na Rede Brasil. Amém. Que através que Deus dá essas oportunidades, né, Amém. a gente para estar aqui. A senhora pode orar por nós? Bem rapidinho, porque a gente está com o tempo Amém. apertado. Vamos orar, né? Amém. Oremos, maravilhoso e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus. Queremos nesta tarde te agradecer, Senhor, por esse momento que estamos aqui falando da tua bondade, do teu amor, da tua fidelidade. Continue abençoando, Senhor, esse programa, a cada um dos teus servos, tuas servas, aqueles que estão aqui, Senhor. Nos ajude e abençoe o pastor, o ministério da tua casa e a todos os teus servos que trabalham aqui na Rede Brasil. Que o Senhor continue ajudando, dando vitória e livramento para a glória do teu nome. Eu já te agradeço, Senhor. Amém. Muito obrigada a você que acompanhou a Lição de Vida de hoje. Se Jesus não voltar, estaremos de volta na próxima semana. E lembre-se, a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Deus te abençoe.